Amém. Graça e paz, pode se sentar. Primeiro, Happy Anniversary, guys! Que coisa linda, parabéns! 2 anos. E a gente aqui nessa festa novamente, né, Azaf? O problema com isso é que quando os pais têm um bebê, eles começam a convidar a gente para os aniversários, pastor Sheila e Marcos. Aí depois, a família cresce, o bebê cresce. Aí já não é eles que estão organizando o evento. Aí quando o bebê cresce, eles não convidam mais a gente, tá entendendo? Sabe quando o filho cresce e fala: mãe, é meu birthday, aquele amigo seu não vai vir. Mas aí os novinhos aí que estão começando, os filhos do pastor, chama a gente pelo menos assim para a cúpula do novo tempo, sabe? Tinha que pôr ungido a pastor, na transição. Eu lembro quando meu filho foi casar, né? Eu tinha uma lista de 150 pessoas, ele me deu 30, né? Casar. Porque agora era o casamento dele, né? Mas nós estamos ficando mimados, né, Zaf? Estamos ficando mimados. Mas que alegria, pastora Sheila e Marcos, de estar aqui com vocês. Contra todas as possibilidades, vocês acreditaram, né? Pandemia, um lugar onde não tinha mais igreja brasileira. Aqui tinha, infelizmente, fechou. E, enfim, um desafio, vocês novos aqui, né? Entendendo a cultura do lugar, da casa, se ajustando. E vocês foram corajosos. E, assim, Deus é um Deus que honra quando a gente tem, né, esse nível de ousadia e coragem. E, assim, talvez hoje você chegou aqui um pouco desanimado, mas hoje a palavra vai falar ao teu coração e eu sei que você sairá daqui preparada e equipada para vencer. Amém? Amém. Amém. Bem, quem não me conhece, meu nome é Micheline, eu vivo aqui nesse país 35 anos já. Cheguei aqui com uns 14 aninhos, você fazendo conta de quantos anos eu tenho. É isso aí, 49. Mas eu entrei, eram meus avós evangélicos, minha mãe desviada, e eu entrei numa escola e ali alguém já me convidou para ir e eu fui para a igreja, ali entreguei meu coração e ali consecutivamente todos esses anos servindo a Deus desde os meus 15 aninhos. Ali meu esposo chegou num culto de sexta-feira. Ele é de uma cidade bem pequenininha no Brasil, chamada Parintins, fica 24 horas de barco de Manaus. E ele tinha ganhado uma bolsa para estudar em Manaus e logo depois, aos 17 anos, uma bolsa para estudar aqui nos Estados Unidos. E como ele não veio, né, quando ele vem ministrar junto, ele conta outra história. Mas como eu estou com o microfone, ele entrou naquela igreja, apaixonou comigo, assim, ficou louco e desistiu de tudo, de seguir carreira no Brasil e ficou por minha casa. Ele fala que eu estava encalhada com 17 anos. Ele fala, só que quando a filha dele foi namorar agora, né, ela não foi ainda, mas eu falava, deixa a menina namorar. Ele falava, não, ela tá nova, 17 anos. Eu falava, não, ela tá encalhada. Ele falava, filha minha tá encalhada com 17 anos. Não, eu falei, mas eu tava. Você tava. Mas temos ali, fizemos parte de uma igreja junto com meu irmão por alguns anos. E nos últimos 27 anos fazemos parte, somos discípulos, né, ovelhas do meu irmão nos últimos 27 anos. Ali na Home Church, juntamente com os nossos 3 filhos, né? Tenho já um filho casado, como eu disse o ano passado, já não acho graça de piada de sogra. E agora o outro do meio vai noivar também, formou da universidade, já está cumprindo sua carreira, vai noivar esse ano. E o ano que vem em casa. E temos a Piquitita, né? De 19 anos, vai fazer 20, que mora na universidade e no fim de semana vem para casa. Então ali Deus tem nos prosperado, né? Por um pouco da nossa história. Eu não vou gastar muito tempo, o meu livro está aqui, Seu Próprio Tapete Vermelho, já é a 2ª edição e acabou também a última, né? O último bloquinho trouxeram do Brasil ontem para mim. Estamos lançando a 3ª edição. Mas eu nem tinha me dado conta disso, mas semana que vem eu vou estar na Flórida ministrando em um ministério onde eles pediram para fazer, eles tinham meu livro e disseram que para fazer baseado no livro por causa do fluxo de pessoas que estão chegando nesse país. E no livro eu conto o testemunho, mas eu falo muito sobre a jornada de chegar em um país, de se encaixar numa igreja, de criar filhos, minha mãe nos criando, a gente adaptando a um novo lugar, os medos, os temores, as ansiedades, as comparações, a saudade. E como você pode
em Deus, trilhar um caminho nessa terra que vai te levar a viver o seu próprio tapete vermelho. Sabe, aquilo que Deus desenhou para a sua vida, né? Obviamente, sendo uma jovenzinha, quando eu cheguei, eu me encantei com Hollywood, com as atrizes. E por isso, né, eu lembro de ficar vendo aquelas revistas do tapete, do red carpet, em todas as supermercados, né? Tinha muito. Mas Deus tinha um plano maior, um tapete mais lindo, mais nobre, que era o seu precioso sangue. E logo ali no começo, minha mãe, uma viúva, saindo do Brasil com 3 crianças, sem esperança, tinha perdido aos 31 anos o seu esposo para o álcool. E assim, havia tantos decretos negativos sobre a nossa vida. Mas se passaram 35 anos que estamos aqui. E hoje aquela viúva sem esperança, sem uma promessa, sem uma promessa que eu falo com os olhos naturais, né? Sem uma esperança, sem um sonho. Ela desfruta de entrar nos últimos 27 anos em uma igreja local onde seu filho é o pastor, sua nora, seus netos, suas 2 filhas, seus genros e todos os seus netos. Aquilo que o inimigo dizia que era para destruição, Deus usou não só para restauração na vida dela e em nossas vidas, mas muito além ainda. Nos levou a fazer parte de um plano e propósito de Deus na restauração de vida de outras pessoas. E isso é lindo, sabe? Porque quando nós olhamos a nossa história, todos nós temos momentos de vergonha, de choro, de episódios que a gente preferia não ter passado por ele. Mas a decisão é sua, de olhar, sabe, com os olhos de Deus e entender que em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Ele irá fazer com que todas essas coisas, no final, trabalhem para o seu bem. Amém? Então, no final está ali o livro. Se você desejar, vai estar ali com a Késia, que me acompanha aqui hoje, uma querida, que nos serve ali também como discípula amada, há mais de 17, 18 anos, filha de pastor, 20 anos, olha corrigindo. Filha de pastor, irmã de pastor, não, é tudo de pastor, ela é já daquelas família pedigree pastoral ali no Rio de Janeiro, né? E uma graça, Deus tem nos dado discípulos ali naquela igreja. Na verdade, hoje umas 30, 40 famílias que estão com a gente há mais de 18, 20 anos. E assim, é algo lindo de ver que nós podemos ter os bebês e criar os bebês e apresentar os bebês e batizar aqueles bebês. E mais tarde estamos casando eles agora. Já começou uma leva e em breve apresentando os filhos deles ali também. Deus tem nos dado muita alegria nessa terra. Mas enfim, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra da parte de Deus. E o título poderia ser Equipados para Construir. Diga comigo, equipado para construir. Deus é um Deus lindo, né? Um Deus que sempre está em movimento, em construção. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Neemias 4. E a gente vai estar lendo aqui essa passagem tão conhecida, mas eu creio que assim como a palavra de Deus é rema, ok? Hoje aqui você terá uma revelação única para a sua vida do que Deus te trouxe aqui para receber. Estamos celebrando o aniversário de uma igreja, ok? Mas uma igreja, ela existe para um propósito, que é ser bênção, alcançar a vida, alimentar o rebanho, nos levar a viver o melhor de Deus. E debaixo dessa nuvem, dessa presença de Deus aqui neste lugar, depois do louvor do Azaf, parabéns pelo bebê, acompanha sua esposa sempre lá. Estou sempre comunicando com ela lá no Instagram. Tá lindo, que coisa gostosa, né? Ano passado ela estava grávida aqui com a gente. Deus tem sido bom com você, Azar. Deus continua te abençoando, amém? Bem, vamos abrir a Bíblia então. Neemias 4, versículo 15. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra. A outra metade deles tinham lanças, escudos, arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Agora, os que edificavam, o 17 diz, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra mão eles tinham as armas.
Ok? Então, com uma mão, eles faziam a obra. Com a outra mão, eles tinham armas. E os edificadores, cada um, trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. Coisa linda, né? Gente, olha. Quando Deus nos traz a um lugar, quando Deus nos trouxe a essa terra, quando Deus te coloca um ministério, quando Deus te leva a um país, Deus já te dá uma visão daquilo que Ele tem em plano fazer em sua vida. Se você olhar para trás, desde quando você era um jovem, um adolescente, uma criança, você tinha sonhos, você tinha ideais. E na verdade, alguns daqueles sonhos eram sonhos baseados em nossas preferências. É o sonho de ter um carrão conversível para passear na sua avenida. Mas existem outros tipos de sonhos, que são na verdade visões que Deus coloca em nosso coração, em nossa vida. Que são essas visões que mesmo sem a gente perceber, é o que continua nos sustentando para não desistir, para não abrir mão, para não largar tudo aquilo que se torna difícil nessa jornada. E Deus te deu essas visões. Deus colocou em seu coração, em meu coração, no coração dos pastores dessa igreja, um sonho, uma visão. Qual é a visão mais perto, ou melhor dizendo também, a mais longe que você teve, que veio da parte de Deus? E você pode perguntar, Micheline, mas como eu vou saber se é uma visão da parte de Deus ou se é simplesmente uma coisa que eu estou enxergando? Porque a visão que Deus nos entrega, ela fala do futuro e ela nos mostra coisas que ainda estão por vir, do qual a nossa vista física nos mostra totalmente ao contrário e declara diante dos nossos olhos as impossibilidades. Talvez chegar nesse país para você foi uma visão que você teve, mas com os olhos naturais era impossível, totalmente impossível. Você não achava que ia conseguir, era uma coisa que você falava, era um sonho que você tinha, mas aos olhos físicos, quando você olhava o seu hoje, porque quando uma visão é nossa, a gente olha o agora, o hoje e as impossibilidades. Quando uma visão vem de Deus, a gente já vê aquilo cumprido, a nossa mente, a nossa imaginação consegue imaginar a gente vivendo aquilo. Agora, existe um erro em pensar que porque Deus te deu uma visão e que se a visão é de Deus, você não vai passar por obstáculos. Se está difícil demais você chegar lá, então é porque não é de Deus. E isso não é fato. Porque nós sabemos que nós não somos chamados para andar por vista, mas por fé. Quem enxerga com os olhos naturais, ele anda por vista. Quem enxerga com os olhos espirituais, ele anda por fé. Os olhos naturais te mostram o hoje, os olhos espirituais te revelam o amanhã, mesmo antes de você estar nele. Sonho de ter uma família, sonho de se casar, sonho de ter a sua casinha. Eu lembro quando eu casei, tinha casinha, vai fazer 30 anos, agora em novembro, e eu lembro que, nossa, era um sonho meu de infância. A casa era pequenininha, era uma salinha com uma copinha, um quartinho, uma cozinha, tudo pequenininho. Mas eu lembro do dia que eu casei, que a gente voltou para casa, que eu saí da casa da minha mãe e fui para o meu apartamento. Aquilo era uma mansão. Era a visão que eu tinha sonhado. Era a minha frigideira, tá entendendo? Meu microwave. Era a minha cama, a minha mesa, o meu vasinho. Aquilo que eu brincava quando eu era criança. De estender, cortar as toalhas da minha avó e apanhar, porque eu queria fazer forrinho de mesa. Sabe a visão que eu vivia lá atrás? Agora eu estava pisando naquela visão, caminhando sobre aquela visão. Sem sombra de dúvida, os pastores dessa igreja sonharam com os Estados Unidos, chegaram aqui, teve a visão dessa igreja, mas o que eles viam diante dos olhos deles era impossível. No meio de uma pandemia, nós estamos fechando, o que você vai fazer? Abril.
é hora de fechar. Mas quando nós carregamos e zelamos a visão que Deus nos entrega, as lutas não vão te impedir de avançar, de conquistar e de ter a certeza que se Deus está comigo, Ele me fortalecerá para chegar naquilo que Ele um dia colocou em meu coração. Qual a visão que Deus te deu? Qual a visão que você foi roubado, o que te foi roubado, o que foi ofuscado em sua vista e talvez hoje você não consegue enxergar mais? Agora, na Bíblia nós temos o exemplo de um homem tremendo, que é Neemias, que ele teve uma visão e nós vamos entender o porquê disso, né? E como que a gente consegue ver isso. Mas Neemias é um exemplo de um homem que mesmo quando que ele via com os olhos naturais, quando ele escutava com os seus ouvidos naturais, ele não permitia aquilo obstruir a visão que ele tinha espiritual daquilo que Deus queria fazer. Se você vai navegar na história de Neemias, ele foi levado ao cativeiro ali, pelos babilônios ali, junto com o povo dele. Ou seja, ele tem um passado de decepção, um passado vergonhoso, um passado não tão nobre, um passado de perdas, um passado de prantos, de choro. Quando a gente fala, foi levado cativo, mas vamos viver a cena. Você sendo tomado, povoado, suas coisas queimando, arrastando suas irmãs, seus irmãos, seus primos. Sabe, tantas coisas que poderiam travar a mente de Neemias, como eu e você. Memórias de um abandono, de um divórcio dos nossos pais, de violência dentro do lar, daquela empresa no qual você deu o seu melhor e ali você não foi honrado. São memórias que te faz sentir que não vale a pena continuar. Memórias e situações que era para ter marcado a sua vida e a minha, a ponto de hoje nós sermos pessoas amarguradas, sem brilhos, sem alegria, sem um sonho, sem uma visão. Hoje eu cheguei aqui e contei a minha história rápida em 2 segundos. Mas teve crianças que perderam seu pai, perderam sua casinha, foi parar na casa da avó, a mãe teve que vir para a América primeiro, e aí ficaram distante da mãe, agarrei na avó dos amigos, logo a mãe pegou a gente e trouxe, deixei os amigos, deixei a família. Foram perdas, foram dores, mas ainda continuava dentro daquela menina, como ainda continua dentro de você, um desejo de vencer, um desejo de conquistar, um desejo de avançar, um desejo de não parar, por mais que o corpo está cedendo, por mais que as emoções estão gritando. O Espírito de Deus que habita dentro de nós testifica que não é hora de parar. Não é hora de andar angustiado, não é hora de andar cabisbaixo, não é tempo de pensar que você é o pior dessa terra. E Neemias começou ali, ficou ali um tempo, e no meio daquelas guerras que existiam naquela época, quando o reinado vinha e tomava outro reinado, levavam com eles a turma melhor. E ali Neemias é transferido agora da Babilônia, e ele, um povo volta lá para Jerusalém, e ele foi transferido. Por quê? Porque ele era uma pessoa com caráter aprovável. Que coisa linda que as lutas não mudaram o caráter de Neemias, a ponto dele selecionar o bichinho para ser levado lá para servir o rei e ser copeiro do rei. Autoconfiança, alto cargo. Ainda que ele tinha sido injustiçado, os traumas de Neemias, as cadeias externas de Neemias, não impediu ele de viver a essência daquilo que Deus tinha criado ele para viver. E ele, naquela excelência, é escolhido para ser copeiro do rei. E ali, servindo o rei, um dia, o irmão dele chega para ele e conta para ele um caso. Fala, olha, Neemias, lá na nossa terra está tudo uma destruição. O povo está em miséria. E os inimigos chegam e atacam. A gente está tentando sobreviver. E os inimigos chegam e atacam. Chegam e atacam. E Neemias sentiu a dor do seu irmão. Porque não tem coisa pior, gente, do que a gente está vivendo. Sabe? Nunca vai para frente. Você está tentando sobreviver e parece que a coisa dá mais errada ainda.
Você está tentando sobreviver e parece que as coisas não deslancham. E Neemias se compadeceu do irmão dele e foi servir ao rei. E o rei de repente vira para Neemias e fala assim: Neemias, por que você está triste desse jeito? Agora, gente, Neemias era um ser tão alegre, tão diferenciado, que o dia que ele ficou triste, o rei se deu conta. Olha que coisa linda, porque nós vamos ver como nós podemos vencer, conquistar, como Deus tem para nós uma vida melhor, mas nós precisamos nos equipar para vencer, equipados para construir. Neemias se equipou da alegria. Que alegria era essa, pessoal? Ele tinha perdido tudo. Ele estava ali como um copeiro. Não era o sonho, a visão que Deus tinha dado para ele, mas era só o que ele tinha diante dos olhos dele. Você precisa anotar, lembrar, deixar o Espírito Santo te trazer à memória qual a visão que Deus te deu do seu futuro, para que no momento que a sua vista enxergue só as dificuldades, você possa optar pela visão que Deus te deu. Nunca reverencie aquilo que seus olhos naturais enxergam mais do que aquilo que a visão espiritual de Deus. Aleluia. Seus olhos naturais enxergam pela visão espiritual que Deus te entregou. E Neemias, então, ali, naquele momento, ele diz para o rei o que tinha acontecido, a história toda. E aí o rei vira para ele e fala: Neemias, o que você quer que eu te faça? Eu acho lindo, porque você vê que Neemias tinha uma visão. Porque quando o irmão veio conversar com ele, ele jejuou, orou, gastou tempo com Deus. E eu creio e tenho certeza, porque quando a gente faz isso, quando a gente busca os altares do Senhor, quando a gente prioriza, e por mais que nos levaram para o cativeiro, por mais que nós perdemos, por mais que nós não conseguimos ver aquilo que um dia nós tivemos a visão, a gente não fica de bico fechado, caçando confusão com todo mundo, maltratando a igreja, maltratando a esposa, maltratando os filhos. Nós temos que desejar essa unção de Neemias, de mesmo no meio do caos, carregar dentro de nós a alegria que vem do Senhor, porque a Bíblia diz que ela é a nossa força. Não é fácil. Não adianta a gente chegar aqui e ministrar: olha, vai ser só bênção, sua vida vai ser só alegria daqui pra frente. Não é verdade. Casar é uma bênção, mas tem desafios. Ter filhos é um sonho, mas tem desafios. Viver aqui nessa terra é um presente de Deus, mas tem desafios. Servir a Deus na igreja é um privilégio para meros humanos como eu e você, mas tem desafio. E se a gente não se equipar da alegria do Senhor, a gente abre a mão de casamento, desiste dos filhos, briga com a igreja, vai embora do trabalho, nunca aprende uma profissão, porque um espírito amargurado, ele abate o seu rosto e a sua capacidade de vencer, assim como um espírito alegre formoseia o rosto. Mas Neemias, no momento que o rei vira para ele e fala: o que você quer? A Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor e respondeu ao rei. Bem, gente, ele estava diante ali do rei persa. Ele não ia parar tudo e falar: Senhor, está num lugar que alguém te faz uma pergunta e você só pisca e se conecta com uma palavra, com uma visão que Deus te deu, e você responde na hora: é isso. Recentemente estava conversando com uma pessoa e a gente falando sobre religiões. Ela, enfim, ela pensava diferente um pouco de coisa, e de repente, né, eu pisquei meus olhos e eu disse para ela: você é uma mulher que tem muita sede de Deus, você é uma mulher que busca muito a presença de Deus. E ela disse: é verdade. Aí eu disse: mas, e ela falou: e você também? Eu falei: eu busco, mas eu encontrei. A minha sede foi saciada. E o dia que a sua sede for saciada, você vai parar com essa busca. Você vai se deleitar na presença do seu Deus. E ela entendeu assim um pouco. Eu achei aquilo tão legal, porque foi uma revelação que Deus me deu ali na hora. Que a gente caminha por esse mundo e vê as pessoas sedentas de Deus, buscando a Deus.
tentando encontrar Deus aqui, ali, acolá. Mas no dia que a gente prova e bebe dessa água, a nossa sede é saciada. E a gente sabe que está nas mãos de um Pai bondoso, que tem todos os nossos dias contados. E ali Neemias fecha o olho, abre o olho, fala com Deus e já responde a ele: não, eu quero provisão lá, as madeiras, eu quero que você me dê aí segurança para eu chegar até lá. E o rei: beleza, beleza. O que ele pedia, o rei dava. Ou seja, ele tinha uma visão do que ele queria fazer. Às vezes você está vendo e escutando da destruição que está o teu emprego, a tua empresa, o teu casamento, a vida dos seus filhos, as suas finanças. Mas uma pergunta: você tem uma visão acerca disso? Você pode ter um filho que está dando problema, mas você tem uma visão, está dando problema. Eu lembro uma vez que eu estava orando por uma mulher e ela agarrou minha mão e falou: pastora, minha filha está perdida. E assim, eu não sei se eu nunca vou ter um relacionamento com ela, porque ela desbandou. E Deus ali me deu uma visão para compartilhar com aquela mulher. Sabe, eu disse: olha, vai chegar um dia que essa filha, no qual seus olhos naturais veem, que está desbandada, vai ser uma mãe de família. Você vai entrar na casa dela, você vai ver ela cuidando dos filhos, do cônjuge. Vai ser uma menina feliz. Agarre essa visão. Agarre os sonhos que Deus te deu. Não permita que as lutas e as dificuldades possam mudar, porque todas as coisas passarão, mas é a palavra de Deus que permanece para sempre. É a palavra de Deus. Então Neemias, com toda a capacitação ali liberada pelo rei, e muito mais eu e você somos capacitados pelo Rei do Universo para reconstruir qualquer área da nossa vida que o inimigo acha que saqueou, roubou e está acabado. Ele ali recebeu uma palavra de um rei que deu para ele aquilo que ele precisava. Nós servimos ao Rei dos Reis, que nos diz: pede-me e eu vos darei, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, clama a mim e eu te responderei. Nós temos tudo para sairmos daqui hoje e em direção construir o sonho, a família, o ministério, os filhos, o casamento, a finança que Deus nos confiou. Presença de obstáculos não significa ausência de Deus. Entenda isso. Ele é o Deus que esteve com Daniel na cova de leões. Ele é o Deus que esteve com os meninos ali naquela fornalha de fogo. Ele é o Deus que está comigo e contigo. Aleluia. No meio dessa luta. Aleluia. E assim como Ele foi fiel e os livrou, Ele nos livrará também. Agora, Neemias sai construindo. E hoje eu quero que você saia daqui levando 3 princípios, 3 dicas da vida de Neemias, 3 conselhos que Neemias daria para a gente, para construir até ver a promessa cumprida. Está equipada. Você quer estar equipada para construir esse sonho? Quer estar equipada? A palavra de Deus você já tem. A visão de Deus você já tem. Você tem filhos que Deus te deu. Ninguém sonhou em criar filhos e gerar filhos para vergonha. Então você tem uma visão. Se o filho cresce e hoje te dá um trabalho, isso não muda a visão que Deus te deu. O seu casamento, vocês tinham uma visão. Você tem uma visão do que o seu casamento seria. Se as lutas estão batendo a porta, mude as atitudes e não troque a visão de Deus. O ministério, o chamado que Deus te deu, talvez até mesmo lá no Brasil ou quando você chegou aqui, e aí as coisas mudaram, você está muito ocupado. Ei, que mude o schedule, porque a visão de Deus não vai ser comprometida. O chamado de Deus não vai ser comprometido. Amém. Ele alterna aqui, mas a visão dele se cumprirá. E Neemias começou a construir
E ele se deparou com alguns inimigos. Mas ele foi esperto. Porque na hora que ele dividiu o povo para construir, ele pegou a turminha e falou assim, aqui ó, vocês construam com uma mão, mas com a outra fica com a guerra na mão. Com a guerra na outra mão. Com as armas na outra mão. Então ele disse, pessoal, preste atenção. Nós vamos construir. Com uma mão nós vamos construir. Uma parte do nosso esforço vai ser a nossa habilidade, a nossa diligência, o nosso tempo, vai ser a nossa dedicação. Mas a outra parte que vai verdadeiramente fazer com que a visão se cumpra são as armas de guerra. A oração, a prioridade às coisas do reino, a santidade, o perdão, o jejum, a leitura bíblica. Sabe que tem gente que pensa que quando chegar aqui, se eu sou formada na universidade, se eu for uma pessoa bem culta, se eu falar a língua desse país e tal, eu vou criar meninos aqui e vai dar tudo certo. Isso daí é habilidade para construir de um lado. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem edifica. Em vão. Não há psicologia, não há teologia, não há nenhum ia que vai mudar o coração dos seus filhos, a não ser a presença de um Deus eterno. Podemos viajar de férias, podemos tirar jantares maravilhosos, honeymoon, anéis caros, jantares caros, mas se o Senhor não guardar esse casamento, todas essas fotos maravilhosas depois vira só entulho e ao pobre do inimigo. Ninguém entende. O que é aquilo? Aquele amor todo. O que foi aquilo, meu pai? Falsidade. Não foi falsidade. Não julgue as pessoas sem conhecer a causa. Eles estavam construindo, mas só com as habilidades. E esqueceram o temor do Senhor. De buscar a Deus. De priorizar o casamento na presença do Senhor. De priorizar a oração, jejum, orar junto, pagar preço um com o outro. Então, com uma mão, Deus nos dá habilidade. Você vai crescer nessa terra. Você vai prosperar aqui. Deus tem um plano para a sua vida aqui. É lindo você estudar, se puder trabalhar, montar a sua empresa, sabe, servir no ministério, crescer os dons e talentos que Deus te deu. Mas não esqueça de levar com você as armas de guerra, que é o seu louvor, que é a sua adoração, que é a sua santidade, que é saber ser maleável, perdoador, compreensível. E Neemias chega ali e colocou essas armas nas mãos dos muchachos que iam ali obrar, que iriam trabalhar. E ali eles começaram, e mesmo o pessoal, com louvor, adoração, busca, perdão, humildade e habilidade para ser mãe, para ser uma empresária, para ser uma profissional, para ser um pastor, para ser um líder, ainda assim o inferno se levantava contra esse povo diariamente. Mas eles estavam equipados para vencer. Aleluia. E hoje eu quero te dar 3 conselhos de Neemias para a sua vida, que seria, primeiro deles: não pare por causa do desencorajamento. Desencorajamento. Sabe, chega uma hora em nossas vidas que todos nós nos sentimos desencorajados. Você começa um projeto, aquilo não vai para frente, não tem apoio de quem você esperava. Você se sente desencorajado. Você sonha com um casamento, aí ele passa por luta, aí você fala, poxa, mas isso não estava no meu script. Desencorajamento. Situações onde você não esperava que ia ter que passar por aquelas lutas. Filhos, finanças, ministério. Poxa Deus, será que eu vou ter uma trégua? Será que eu vou ter um break? Mas continue construindo e usando as armas que Deus te deu. Hoje, na sua construção, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai, como obreiro, como empresário, como funcionário, continue construindo rumo ao seu sonho. Não pare por causa das lutas.
você irá construir e vencer todos esses ataques do desencorajamento. Olha só, Satanás já sabe que uma vez que nós provamos do amor de Deus, uma vez que nós recebemos da parte de Deus essa convicção, ele sabe que nós não vamos parar de construir. Então, o alvo dele agora é de desencorajar no meio da construção. Agora, você decide, você vai ficar construindo cabisbaixo, sentindo pior pessoa, não dá nem abrir mais um negócio, ver se dá certo. Vamos com esse menino, vamos ver, né? Pelo menos se perder aí, a culpa não é nossa, a gente fez a nossa parte. Sabe, desencorajado, semblante caído, semblante baixo. Lembra de Neemias? Ele já tinha experiência a vencer o desencorajamento. Ele, com tudo aquilo que ele passou de ser levado cativo, ele chegou lá feliz. O choro, com certeza, visitou Neemias várias noites. Mas a alegria do Senhor tomava posse do ser daquele homem no amanhecer. A gente tem o direito de chorar, de ter os nossos lutos, de sentir aqui, por um segundo, 2, uma noite, o medo, o temor. Talvez não vai dar certo, mas depois a gente se enche da presença de Deus. A outra mão, adoração. Eu vou adorar. Como canta hoje, né? Te adorar é o que sustenta-me de pé. É mais que estratégia, né? Coisa linda. É mais que estratégia. É uma arma de guerra. O louvor, a adoração. Então não pare por causa do desencorajamento. Sabe que tem gente que vem e fala assim, você não vem na igreja, pastor, você é honesta com você. Porque eu estava com vontade, aí eu falo assim, qual que é o sentido de eu ir sem vontade? Todo sentido. Porque você estava desencorajado, mas você não vai se prostrar ao desencorajamento. Você ama a casa do Senhor, você ama os altares do Senhor, você ama servir a Deus, você sabe que a palavra faz bem para você, e você estava desencorajado aquele dia, e mesmo desencorajada, eu não vou andar pelo que eu vejo no natural, mas por aquilo que os meus olhos espirituais já viram e entendem. Amém. Então não pare, fala para o seu irmão, não pare por causa do desencorajamento. Ok, pessoal? Vença de uma vez por todas isso. Isso daí é um ataque do inimigo na sua vida. Pare de dar ao inimigo, sabe, esse prazer, essa alegria. Qualquer crítica que vem à sua direção, qualquer palavra, qualquer perseguição, qualquer pessoa que você esperava que ia te apoiar e não te apoiou, qualquer retorno de amor que você esperava e você não recebeu, pum, semblante cai. Fica triste, magoado, amuado, cabisbaixo. Ei, você está construindo algo. Você está construindo algo. Não pare por causa do desencorajamento. Eles estão aqui construindo e o povo atacando. Gente, construir já é difícil. Aí você está construindo, os outros ainda mandam confusão com você. Às vezes passa exatamente isso em nossas vidas. Você está como um homem, como uma mulher de Deus, construindo o casamento. E por algum motivo, o outro cônjuge parece que não está dando uma pedrada. E você fica, meu Deus, o que está acontecendo, né? Que vontade de chutar o balde. Mas existem casos assim. Aconteceu com Neemias. Acontece com a gente também. Você está sendo paciente com aquele menino. E ele ainda está levantando a crise. Você fala, menino, se você fosse filho da minha mãe. Se ele ir embora agora, eu não vou nem falar hoje, senão a gente é denunciado, né? Menino, eu vou falar, sua sorte é que Deus mudou minha vida e que nós estamos em outro tempo. Você está construindo, tendo paciência e o bichinho te peitando. Você está servindo a casa, vai fazer seu melhor, aí alguém que nem faz nada criticando. Porque quem critica só quem não faz, quem está fazendo está culpado, né? E aí imagina, é desencorajador, né? A palavra desencoraja mesmo. Mas ei, cadê suas armas? Se você parar por causa do desencorajamento, é um sinal que você está fazendo a força do teu braço. Tem que ter uma mão com louvor, com adoração, com busca, vigiando e orando, amém? Outra coisa que nós temos que vigiar no momento da construção é para não ceder às
deficiência. Diga comigo, deficiência. Deficiência, gente, é simplesmente a gente olhar e falar, eu não tenho capacidade de fazer isso. Agora pensa comigo, Neemias era copeiro, ele não era construtor. Ele não tinha habilidade nenhuma com aquilo. Mas Deus deu uma visão. Deus já te deu uma visão de umas coisas, você fala, meu Deus, meu pai. Quando você tem um bebê que você tem que levar para casa, você fala assim, Jesus, é meu. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro filho, né? Acho que quem tem o primeiro filho sempre tem essa sensação. Eu olhei e falei, tá, agora as mulheres colocam ele aqui, aí vai dar tchau pra mim, eu vou embora com ele, eu tenho que cuidar dele até o resto da vida. Era um segundo, eu tava muito alegre, tá, pessoal? Mas um segundo assim, this is crazy. Vão me entregar um ser humano e eu vou embora com ele. Não tô raptando ele não tá errado isso aqui não. Agora, ele depende da minha vida. Exatamente o que aconteceu com Neemias. Neemias, nem ele sabia o que estava fazendo, ele tinha um bando de gente lá esperando ele dar ordem. É igual a gente está tentando figure out, descobrir a nossa vida e ver um bichinho colocando na nossa mão. Falei, agora cuida da vida dele aí. Falei, meu Deus, não estou cuidando nem da minha, meu pai. Como é que vai ser eu vou criar ele? Estou tentando acabar de me criar. Mas, quando Deus nos entrega um trabalho, filhos, casamento, ministério, Ele é o Deus que chama. And when God guides, He provides. Quando Deus guia, Ele capacita. Sabe? Você está custando a entender as suas emoções. E agora você tem que virar terapeuta de filho. Porque são as crises, adolescência, juventude, um namoro, uma coisa. E você tem que ter aquela palavra sábia. Quando você muitas vezes está lutando os seus próprios medos e temores. Você tendo que sair, sustentar criança. Eu posso só imaginar o que minha mãe passava. Na certeza que se algo, com a vista, com os olhos naturais, se algo acontecesse com a minha mãe, da nossa história, nós ia cair na mão de vocês, da comunidade. Vocês iam fazer uma vaquinha, devolver a gente lá para meus avós. E porque não tinha nada. Ela tinha a força dela para nos criar. Então, ela não sabia se tinha comida nem para ela, mas ela tinha que sustentar 3 crianças que precisavam dela para comer. Então, Deus é um Deus que quando Ele nos chama e nos deixa em posição de construir algo, e você começou a construir algo, Ele é um Deus que vai colocar em tuas mãos aquilo que você precisa para terminar essa construção. Amém? Amém. Ele é Jirê, Ele é provedor, Ele é o bastante. Para de suprir, para de falar que você não dá conta desse casamento. Você é casado, você dá conta do casamento. Deus te equipa para isso. Para de falar que não dá conta desses meninos. Se você tem filho, você dá conta. E não existe palavra melhor, mais branda, mais equilibrada, mais dócil para os ouvidos dos filhos do que os seus. Você pode ter assistência pastoral, terapêutica, com amizade, com tio, com a avó, mas dentro de você, pai e mãe, reside a cura, a graça, o abraço, o perdão, o olhar que vai continuar guiando. Para de falar que você não vai dar conta de ficar nesse país. Não profetize sobre os seus dias vindouros tão negativamente. Se você chegou até aqui, se Deus abriu essa porta, se você um dia viu isso e chegou, Deus vai te abençoar até o último dia que é para você ficar aqui. Aleluia. E se for o dia de te levar embora, Ele te leva. Mas enquanto você está, erga a cabeça. Para de ficar falando, que é terra, que chora, mas não vem, nem vê, sei o que das quantas. Que a gente vende almoço para comprar janta. Sabe, um chororô amaldiçoando o lugar onde estava. É fácil? Não, não é fácil. Fácil não é. Talvez você vai falar, Micheline, sua vida foi fácil, minha filha. Foi sua mãe que trabalhou, você estudou, você não passou pelo que a gente passou. Mas eu tinha 13 anos. E perder meus amigos, minha avó, com quem eu tinha me agarrado, foi muito para mim. E gostar de falar do jeito que eu falo, entrar numa sala e não entender o que ninguém está falando. 1988, gente, era uma angústia. 2 coisas que eu amo fazer, falar e rir. Agora eu vou rir do quê? Se eu nem entendo o que o pessoal está falando. Não tinha o que rir. Sabe o que eu fazia? Eu ia chorar.
E ainda disse para minha mãe algumas vezes: você acabou com a nossa vida. Por que você trouxe a gente? Eu quero meus amigos. Estou falando de 1988, não tinha FaceTime, não tinha conversa, não tinha nada. Tipo, eu falei ano passado, mandava uma carta para amiga falando que você estava gostando do Michael. Quando voltava a carta, você falava: que Michael, gente? É o show. E eu era uma boa menina. Muito mais, diga-se de passagem. Mas, não dava liga. 3 meses para ir uma carta, 3 meses para voltar uma. Tinha telefone. Você que era filho de rico, beleza. Mas filho da minha mãe que lutava o dia inteiro, pagar $2 um minuto, não era uma possibilidade. Ela me arrebentava se eu fizesse uma chamada pro Brasil sem a permissão dela, que era justa, que dava para comprar a comida da semana. Então todos nós passamos por lutas e dificuldades. Mas o que você vai fazer quando você olhar e falar: eu não sou capaz? Eu não sou capaz. Se Deus me colocou aqui naquela terra com aquela idade, eu ia ser capaz. E por permitir a alegria de Deus, a palavra de Deus, em um lado estudar, ir para a escola, fazer a minha parte, mas do outro lado eu encontrei uma igreja, eu aprendi a orar, eu aprendi a adorar, eu aprendi que Deus estava cuidando do meu futuro, e com uma mão eu construía e com a outra eu lutava contra o inimigo me dizendo que eu não ia conseguir, que eu falava tudo errado, que todo mundo ia rir de mim, que eu não era assim. Por um lado eu estava construindo, sendo fiel à escola que Deus me colocou, fiel à minha mãe que estava batalhando o dia inteiro, não estava aprontando, estava seguindo a minha vida direitinho, mas do outro lado, só aquilo lá não ia me sustentar não, pessoal. Nas minhas outras mãos eu tinha a palavra de Deus, eu tinha aqueles cultos do jovem, eu tinha aquelas vigílias, eu tinha aqueles irmãos que oravam por nós, e isso me sustentou naquele tempo de construção, assim como vai te sustentar nesse tempo de construção. E por último, outra seta de quando você está construindo, que o inimigo, ele quer verdadeiramente vir contra você e fazer você, sabe assim, achar que não é capaz de construir, são as distrações. Distrações. Eu li um livro, recentemente eu fiquei no Brasil uns dias e estava na casa de um pastor e de uns pastores e peguei o livro e li. E era tipo mais ou menos uma carta de vamos colocar assim, do inimigo ensinando um dos seus aprendizes como nos detonar. Eu achei muito interessante uma hora que ele vira e fala assim: ei, luta, não vai dar para derrubar esse bichinho aí não. Ó, explica um negócio pra você. Existe uma classe de crente que quanto mais ele sofre, mais ele busca a Deus. Tem uma classe que é meio bolinha, a primeira tribulação eles casca fora. Eles vêm na igreja, né? Agora eu já estou falando as minhas palavras. Vem na igreja, dá o dízimo. Deus não prosperou amanhã não? Não vou dar mais não, eu também não vou da igreja, não quer que tudo é mentira. Perdoa o filho, o cônjuge mudou amanhã não? Tá vendo que é? Né? Tem gente que já desiste na primeira. Mas existe aqueles que sabem que as lutas não vão me afastar de Deus. As guerras não vão me afastar de Deus. As perseguições não vão me afastar de Deus. Eu lembro, às vezes as pessoas falam assim: meu filho, casamento? Casamento é o seguinte, deixa passar uma luta financeira para você ver. Deixa passar uma luta financeira. Quando a dificuldade chega pela porta, o amor sai pela janela, algo assim. E aí eu lembro, num certo ano, eu e meu esposo passamos uma dificuldade. A gente tinha comprado alguns imóveis e naquela época de 2008 a gente perdeu uns 3 imóveis daqueles. E ficou feio o negócio, porque acabou que a gente colocou todos os patinhos na mesma lagoa. Mas eu lembro que nós ficávamos pianinho dentro de casa, porque o trem já estava feio, nós íamos arrumar mais confusão. Sabe assim, feliz, santo mais do que nunca. Sabe assim, muito cuidado, ri, não implica com ninguém, porque a cabeça dele já deve estar 1000 por hora. Ele olhando pra mim tipo assim, frágil. Tá entendendo? Sabedoria da parte de Deus. Então existe uma classe de cristãos que as lutas não separam ele não. Não tira ele não. E a gente fala assim: glória a Deus, eu sou dessa turma. Isso é uma bênção. Mas toma cuidado. Sabe o que tenta nos distrair às vezes?
Sabe o que é? As bênçãos, distrações. Aquilo que muitas vezes nos impede de construir são distrações. E distrações boas. Coisas boas. Olha, naquela época de coração, com aquela falta de dinheiro, eu não me preocupava tanto o que ia dar. Porque eu sabia que Deus estava cuidando do nosso futuro e assim foi. Mas todas as vezes que a gente recebe, sabe, uma proposta muito grande, meu esposo tem empreiteira, né, de pintura e tudo isso, isso daí eu já fico meio assim, opa, o que isso aqui vai requerer da gente? O que isso aqui vai requerer do tempo, da saúde mental, do nosso empenho naquilo ali? Pode parecer maravilhoso, para mim não é. Eu e agora meu esposo ficar aqui pilhado com a empresa grande e perder o chamado que Deus tem para nossas vidas. Não tem nada de bonito nisso. Porque Ele tinha me dado uma visão. Ele nos deu uma visão. E a visão é servir ao reino. Você tem a sua visão particular. Será que essa proposta de trabalho tão linda, que te tira da sua esposa e dos seus filhos todos os dias, é bênção? Aí passa-se 16 anos. Aí você tem uma casa linda. História repetida, 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 de quem vive nesse país 30 e poucos anos. Aí os meninos 16, 17, já em high school indo pro college, você compra aqui casão, aqui em carrão, e quer que os meninos fiquem lá dentro brincando, divertindo, sendo felizes, sendo que vocês não têm essa liga. 3 aninhos passou, 4 aninhos passou, 6 aninhos passou, 8 aninhos passou. Então é lindo a gente conquistar coisas materiais, mas cuidado nessa jornada. Você não veio a esse país para isso. Você veio aqui para viver o melhor de Deus. Amém? Amém? O melhor de Deus. O melhor de Deus, Ele está no centro sempre. Então as distrações são outras armas e outros ataques que Satanás faz quando a gente está construindo. Sanbalate veio, Tobias veio. Ei, vamos conversar. Quando eles cansaram de atacar os bichinhos, agora eles queriam ser amigos, conversar. Gente, com todo respeito, já viu a menina e o menino que nunca tem uma namorada? Estão sem namorado, tão. Como dizia meu marido, encalhado. O rapaz arruma uma menina que acredita, ainda deixa ele bonito, investe no camarada. Daqui a pouquinho o camarada tá lá no gabinete do pastor falando que tá sendo tentado no Facebook pelas outras meninas. As meninas nunca olharam pra ele antes. Nunca olharam. Distração. Na hora que ele decide construir um relacionamento com a família, aparecem as distrações. E com todo respeito, o bobo ou a boba tá se achando a última bolacha do pacote. E vai lá e se distrai com o Sanbalate e Tobias, perde a bênção. E o diabo então toma posse daquele território que Deus estava construindo. Nós que saímos dos nossos medos, temores, angústias, aí encontramos a igreja local, pastores para cuidar da gente, pessoas que nos ensinavam a crescer, a acreditar em nós mesmos. Aí de repente vem uma distração, uma proposta, né, pastor? Uma proposta. Alguém quer comprar seu passe? Mas eu tô brincando isso, porque tem muitos amigos que fazem isso com meu irmão. Ninguém fala, ei, quanto que é o passe da Micheline do Rio? Aí ele brinca, né? Mas aí de repente pessoas que foram restauradas em um lugar, restaurados dentro da igreja, porque a igreja local é lugar de bênção, distração. O que está te distraindo das promessas, da presença, da casa, do caminhar com Deus? Sabe, nós precisamos pedir a Deus, nos cure dessa distração. Que essa distração que nós vivemos no físico, que a gente está olhando aqui, respondendo ali, falando de cá e respondendo de lá, não nos afete no mundo espiritual. Que nós possamos estar focados nessa corrida em Cristo Jesus e permitir Ele terminar a boa obra que começou. Bem, você está em uma construção. Você está vivo, você veio até que hoje. O Espírito de Deus te trouxe a esse lugar. Um sábado perfeito, chuvoso, para você ficar deitadinho. Mas o Espírito de Deus te atraiu a este lugar. E você está em uma construção. E aí hoje, pense em
sua mente, o que está atrasando um pouco a sua construção? É o quê? É a deficiência de você achar que você não é capaz, que você não tem capacidade, que você não vai dar conta? Será que é isso? Se é isso, entenda algo. O que te chamou, Ele é fiel para cumprir. É o desencorajamento? Pois é. Casar é bom, mas vai ter ataques. Ter filhos é maravilhoso, mas vamos passar por tempos difíceis, decepções. Mesmo, sabe? Ai, pastora, profetiza isso no nome de Jesus. Gente, na melhor hipótese, tem desafios para você tratar com seus filhos. E você não pode se desencorajar. Suas finanças, seu chamado. Será que hoje é essa as armas que estão te afetando, o desencorajamento? Será que já chegou a esse ponto de você pensar que está com depressão, que você está com pânico, ansiedade, que é o mal desse século? Hoje é dia de você levantar as outras armas, a sua outra mão e adorar. Ou será que são as distrações? Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca volte atrás, abrindo mão daquilo que Deus já te mostrou. Sabe, quando nós confiamos os nossos caminhos ao Senhor, quando Ele endireita a nossa vereda, com luta a gente é feliz, sem luta a gente continua sendo feliz. Com dificuldades a gente consegue enxergar o amanhã. Com bênçãos a gente também consegue sonhar mais além. Hoje eu quero convidar você a olhar para dentro do seu coração e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor está construindo aí? E o que tem me impedido de continuar essa construção? Agora, um alerta é: não pegue as suas duas mãos e coloque no seu entendimento. Não pegue as suas duas mãos e coloque na sua sabedoria. Sabe? Eu vou endireitar esse menino, custa o que custar. Não vai não. Não vai não. Eu vou vencer, não é questão. É porque esse país aqui, se você fizer o certo, vai dar certo. Não dá não. Tem gente que nasceu aqui que nunca deu certo para eles. Porque não é na força do nosso braço, mas pelo Espírito de Deus. E cuidado com as distrações. Cuidado com as propostas. Cuidado com as propostas emocionais. As propostas financeiras. As propostas até mesmo, sabe, ministeriais. Presta atenção onde Deus te plantou. Tenha convicção do que Deus quer fazer na sua vida. E não se mova por vista, mas se mova pela visão que Deus te deu. Sabe por quê, pessoal? Eu quero terminar com vocês lendo Salmos 27-8 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles que confiam em tantas estratégias vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos de pé. Não é que a gente não passa por luta, não é que a gente não leva umas pancadinhas, mas nós nos erguemos, porque aquele que está firmado na rocha não será abalado. E eu profetizo sobre a sua vida, que 2023, que vivendo o novo ano dessa igreja, a sua vida esteja firmada em Deus, que você reative as visões, os sonhos que Deus te deu, e não se perca com desencorajamento, com as suas deficiências e nem com as distrações e propostas que o inimigo te dá. Deus tem algo para fazer em sua vida e você está equipado para